Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Terceira aula de Mahdismo. Inshallah, nessa aula também vamos um pouco estudar sobre o assunto de Mahdismo. A necessidade de um governo justo mundial. Através de perfeição, como podemos mostrar que o ser humano precisa um governo justo mundial. Sabemos que cada pessoa está atrás de perfeição, isso já falamos. Ser humano, como vocês já viram, quando a semente, vocês plantam a semente, essa semente tem capacidade de crescer. Mas tem que cuidar. Se cuida bem, isso vai crescer bem, vai dar fruta. Ser humano também, quando nasce, e depois com um pouco cresce, começa, digamos, uma guerra por dentro, cada pensamento puxar ele para o caminho dele. De um lado, Satanás, do outro lado, o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Se foi uma orientação para esse ser humano, ele tem essa capacidade de chegar a alcançar essa perfeição. Se não existe, se não foi uma orientação, uma guia, e puxar ele para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, com certeza, o Iblis, Satanás, vai puxar ele no caminho dele. Como que o ser humano foi criado para alcançar essa perfeição, deveria existir um sistema que orienta as pessoas para chegar e alcançar aquela perfeição que já falamos. Através de outro assunto, que é como nós, através do raciocínio, podemos mostrar que o ser humano precisa um governo justo mundial. Quando a gente estuda o livro sagrado e a gente estuda os ditos que foi deixado através do profeta Ahlul Bayt alayhimussalam para nós, mostra que o ser humano foi criado e Allah subhanahu wa ta'ala tem um objetivo de criatura dele, o que ele criou. O ser humano também está dentro desse sistema. Allah subhanahu wa ta'ala não criou o mundo inteiro, especialmente o ser humano para a bagunça, para fazer besteira no planeta. Através de adoração, através de ligar com Allah subhanahu wa ta'ala, o ser humano pode alcançar ou chegar a esse ponto que já falamos, e adorar e ligar com o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer coisa que precisa um ser humano para orientar ele, puxar ele para alcançar esse caminho que ele adora o Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala deveria colocar no caminho dele. Por isso, os profetas que foram revelados para a humanidade, 124 mil profetas, fora desse, o Ahlul Bayt alayhimussalam, aqueles 12 imãs que, para orientar a humanidade, para conectar com o Criador, que o objetivo de a criação do ser humano e esse alcançar ou chegar a esse ponto. Esse, como que falamos, não é só para uma parte da humanidade. Esse objetivo do ser humano que foi criado através de Allah subhanahu wa ta'ala, e esse
todas as pessoas no mundo precisam chegar a esse ponto de conectar com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso hoje precisa de uma pessoa que ele orienta a humanidade para chegar a esse ponto. Esse não vai acontecer somente um governo justo mundial, isso que vai acontecer. O que está acontecendo no mundo inteiro e também está mostrando que o ser humano precisa de um governo justo. Quando a gente estuda a história, está mostrando que e as pessoas que lideraram, governaram a humanidade, eles não têm capacidade de liderar, governar o ser humano. Quando a gente estuda a história de Faraó, e ele, para chegar ao objetivo dele, e uma pessoa corrupta, uma pessoa injusta, para continuar a injustiça dele, não queria deixar nascer aquela pessoa que já foi avisado que vai nascer, vai fazer a justiça no mundo inteiro. Ele tinha essa preocupação. Segundo alguns ditos, ele matou 70.000 meninos para não nascer Moisés, que já foi avisado. Isso mostrando que ele não tem capacidade de orientar ou liderar a humanidade. Ou nós temos Hajjaj ibn Yusuf, que um tempo que ele governava no Iraque, tantas pessoas que ele matou e acabou com a vida deles. Primeira Guerra Mundial, quando a gente estuda, mais de 22 milhões de pessoas morreram. Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 70 milhões de pessoas morreram. Isso significa o quê? Que esse sistema, essas pessoas que estão liderando a humanidade, eles não têm capacidade de preparar o ser humano e para cada vez eles aproximar para Allah subhanahu wa ta'ala. Cada vez que passa para frente, a gente está olhando que aparece um poder como Estados Unidos, entra no Afeganistão e mata tantas pessoas lá. Entra um sistema na Palestina e ocupa esse país, e durante mais de 70 anos mataram tantas pessoas lá. Em outros lugares do mundo, que esse sistema, esse governo americanos, tantas pessoas eles mataram no mundo inteiro. Isso está mostrando que esses sistemas eles não têm capacidade de liderar a humanidade. Eles não conseguem puxar o ser humano para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, que já falamos, o objetivo de a criação do ser humano e esse é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando esse sistema que hoje existe no mundo, vocês sabem que só falamos alguns exemplos, igual esse existe em outros lugares do mundo também, eles não têm essa capacidade. Deveria existir um governo justo para puxar toda a humanidade, seja qualquer lugar do mundo, fora da raça deles, fora da cor deles, puxar eles, levar eles, orientar eles para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse está mostrando que o ser humano precisa um governo justo mundial, que até agora não aconteceu.
ser humano precisa a ajuda ajuda oculta. Dizemos a ajuda invisível. Ser humano precisa a ajuda invisível. Algumas pessoas falam que cada vez que o ser humano está passando para frente, a tecnologia cada vez fica avançada. Por isso não precisa a ajuda invisível. Sabemos que Imam Mahdi é uma pessoa invisível. Mas o que já estudamos está mostrando que mesmo que cada vez que a ciência fica avançada, ser humano descobrindo a nova tecnologia, mas essa nova tecnologia não vai ajudar o ser humano, não vai puxar o ser humano para o caminho certo. Não é suficiente para não deixar que o ser humano desvie o caminho deles. Fora de esse que não conseguiu proteger a humanidade, e além disso, hoje a gente está olhando que cada vez que a ciência fica avançada no mundo, o desvio fica mais, a arrogância fica mais, ganância fica mais, perigo na vida do ser humano fica mais. Uma pessoa hoje, através dessa tecnologia, ele consegue o quê? Matar muitas pessoas. Hoje existe quem que, por exemplo, a bomba atômica, quem que fabricou a bomba atômica, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem ciência, mas infelizmente ele está utilizando a ciência dele para o quê? Para matar as pessoas. Por isso está mostrando que a ciência não é suficiente para salvar a vida humana. Ao contrário, hoje, cada vez que a ciência fica mais avançada, o ser humano fica mais com problemas. Certo? Hoje vocês estão descobrindo, hoje no mundo inteiro, como que esses países potenciais, que os países ocidentais, Europa, americanos, através dessa tecnologia, como que eles tiram a vida humana no mundo inteiro. Willdorant, e ele está falando que a gente hoje ficou rico através da tecnologia, mas o objetivo que a gente tem cada vez fica mais pobre. Russell e também está falando nesse tempo atual, cada vez que passa para frente a gente sente mais que está sozinho, sente que ele cada vez fica mais em perigo na vida, não sente a segurança na vida. Cada vez que passa para frente as dificuldades da humanidade, cada vez aumenta, não melhora a situação da humanidade. Mesmo com toda essa tecnologia, com toda essa a ciência avançada. Essa ciência cada vez puxa o ser humano para destruição, realmente, e esse que está acontecendo. Por isso, hoje nós precisamos de uma pessoa que fica ligada com Allah subhanahu wa ta'ala, com a tecnologia avançada, com um governo justo, leva a humanidade para frente. Esse, hoje, a tecnologia, a ciência, a avanço da ciência, hoje não resolveu
a situação das pessoas no mundo inteiro. Pelo contrário, cada vez dificultou a vida humana. Por isso, nós precisamos hoje que uma pessoa justa, uma pessoa ligada com Allah subhanahu wa ta'ala, uma pessoa que tem ciência, com essa ciência aumenta a tecnologia, a ciência humana, e fora desse, puxa a humanidade para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, dar mais tranquilidade, mais segurança para a humanidade no mundo inteiro. Isso não vai acontecer somente com a presença de uma pessoa justa, que esse é o Imam Mahdi, o 12º apóstolo do profeta Muhammad. Hoje nós precisamos, Shahid Mutahari, um dos sábios que foi martirizado depois da Revolução República Islâmica do Irã, ele está falando: hoje nós precisamos otimismo, pensamento otimismo, cada vez orientar as pessoas, cada vez dar força para as pessoas, pensar positivo e dar uma força para a humanidade e dar a esperança para a humanidade. E esse é mais importante. Qualquer pessoa que está tirando a esperança das pessoas, cada pessoa que está dando pessimismo, um pensamento pessimismo para a humanidade, vemos que esse não vai resolver o problema e as dificuldades humanas. Quem que vai resolver isso? Somente aquele Salvador, o Imam Mahdi, que estamos esperando. Outra pergunta, dizemos que por que esse governo justo mundial não aconteceu no tempo dos profetas anteriores? Por que não aconteceu no tempo deles? Diz que porque pela causa de alguns fatores que vou falar. O ser humano precisa cada vez ficar avançado. O ser humano precisa cada vez passar para frente e chegar àquela perfeição. Chegar a essa perfeição é gradual, não é de uma vez. Quando a gente estuda a situação da humanidade, deste tempo do profeta Adão até hoje, cada vez que passou para frente, o ser humano está avançando. O raciocínio dele, o pensamento dele, o jeito a vida dele, fora de aqueles corruptos opressores que oprimem a humanidade. Fora deles, geralmente no mundo, a humanidade, que geralmente as pessoas oprimidas no mundo, cada vez que passa para frente, eles começam e se passam para a perfeição. Passo a passo, eles chegam para aquela perfeição. Por isso, de chegar para esse ponto, precisa um pouco e pouco. Isso não aconteceu no tempo dos profetas anteriores. Se precisava um tempo até o ser humano acordar. Allah subhanahu wa ta'ala não quer colocar de uma vez na cabeça das pessoas. As pessoas, mesmo que eles deveriam chegar àquele ponto, dizemos que, de raciocinar, o ser humano, ele deveria descobrir o significado da vida dele. Cada vez, cada pessoa, ele deveria, sim, alguns por dentro, alguns assuntos por dentro, alguns assuntos por fora. Por fora, temos que precisa aquelas pessoas que orientam eles para o caminho certo, para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala,
que esse vai acontecer através daquele orientador ou aquele salvador. E algumas coisas que por dentro do ser humano, por dentro, primeiro, o raciocínio dele, como que falamos, e cada vez fica melhorando. Esse andando para frente gradualmente, não de uma vez. Para chegar a esse ponto, precisa a uma vida justa. Ser humano, para chegar a esse ponto, precisa ter uma vida justa para alcançar esse ponto. Há uma vida justa, e como que sabemos, isso não vai acontecer através desses governos que hoje nós temos. Isso somente vai acontecer através daquele o Salvador mundial que vai acontecer. Esse também está mostrando que nós precisamos, e pouco a pouco, chegar a esse ponto que realmente, isso com a presença do Imam Mahdi, ser humano no mundo inteiro vai chegar a esse ponto. Imam Baqir alayhi salam tem uma palavra: دولتنا آخر الدول ولن يبقى أهل البيت لهم دولة إلا ملك قبلنا لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا صرنا مثل سيرة هؤلاء. Assim que qualquer pessoa que queria governar a humanidade antes de o governo justo mundial, governo mundial justo de Imam Mahdi, e as pessoas vão ter. Para não ser desse jeito, que se a gente tivesse poder, iria fazer mesmo que o Mahdi já está fazendo. Sei que antes de Imam Mahdi, as pessoas que já tinham esse objetivo de governar, eles vão chegar a esse ponto. Que hoje vocês veem que no mundo inteiro as pessoas chegaram, o jeito que eles estão governando. Para não ter o motivo para eles, que se a gente tivesse poder antes do Mahdi, a gente também iria fazer o mesmo que o Mahdi está fazendo. Mas isso está mostrando que hoje eles têm esse poder, mas eles não conseguiram fazer o que Imam Mahdi vai fazer. Por isso, esse governo justo de Imam Mahdi, que vai acontecer no último tempo, que antes dele, qualquer pessoa que queria governar, queria fazer, já vai ter poder, mas isso vai mostrar que eles não tinham capacidade de fazer o que Imam Mahdi iria fazer. Também algumas pessoas falam que o que precisa de um governo justo nesse mundo poderia acontecer isso na outra vida. Sobre isso, sim, certo, outra vida vai acontecer. São único governo que dizemos na outra vida vai ser o governo de Allah subhanahu wa ta'ala. A justiça verdadeira que vai acontecer na outra vida. Isso não temos nada de dúvida. Mas por que acontecer nesse mundo? De que o objetivo do ser humano, que o Allah subhanahu wa ta'ala criou eles nesse mundo para o ser humano alcançar esse ponto de adorar e ligar com Allah subhanahu wa ta'ala. Esse deveria acontecer nesse mundo, porque esse mundo dizemos, outra vida vai ser resultado das atividades do ser humano nesse mundo. Por isso o ser humano deveria praticar, fazer, participar nesse mundo até colher na outra vida o que ele já plantou nessa vida. Por isso o governo justo deveria acontecer nesse mundo. Esse é o primeiro. Segundo, ser humano naturalmente acredita a justiça, um governo justo.
esse que o ser humano acredita e tem essa natureza que ter um governo justo, isso deveria acontecer nesse mundo. Deveria se preparar nesse mundo para a outra vida. Esse deveria acontecer, inshallah, esse mundo e mostrar que o ser humano estava atrás desse governo que já aconteceu, que dizemos vai acontecer no tempo de Imam Mahdi. O ser humano tem essa esperança de realizar a justiça nesse mundo, ter um poder, que esse poder já vai realizar a justiça. E que esse também deveria acontecer nesse mundo, não deixar para outra vida. A perfeição, o quarto, a perfeição do ser humano, importante nesse mundo, para alcançar, chegar para aquele ponto. E esse deveria existir um governo justo que preparar com o caminho para a perfeição do ser humano alcançar aquela perfeição. Que por isso vai acontecer no governo do Imam Mahdi, Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Outra pergunta é que com a existência da ciência, do raciocínio, da experiência, por que o ser humano necessita o imam? Não necessita o imam, porque o ser humano já tem o raciocínio dele, já a ciência ficou avançada, já tem experiência, o ser humano tem experiência. A resposta, dizemos que, primeiro, a ciência não é suficiente para alcançar os objetivos principais que o ser humano tem. O ser humano precisa ligar com Allah subhanahu wa ta'ala. A ciência não leva o ser humano para esse caminho. Certo, se a ciência, dizemos que ajuda o ser humano, mas se um ser humano utiliza essa ciência no caminho certo. Às vezes, a tecnologia desvia o caminho do ser humano. E às vezes existem instintos ou desejos descontrolados que o ser humano não consegue controlar esses instintos, ou esses objetivos, ou esses desejos. Por isso que às vezes essa ciência destrói a vida do ser humano também, como que vocês hoje estão percebendo, está acontecendo no mundo inteiro. Às vezes a ciência é pior inimigo do ser humano. Certo que a ciência, como uma luz, pode descobrir dizemos que iluminar o caminho do ser humano, mas isso depende que aquela pessoa como vai utilizar essa ciência. Se vai utilizar essa ciência para fazer a bomba atômica, para matar as pessoas, ou vai utilizar essa ciência para fazer energia nuclear, para melhorar a vida humana. Isso depende do ser humano. Por isso, como que Will Durant, ele já falou que hoje nós, da tecnologia, estamos ricos, mas o objetivo que temos, somos mais pobres. Por isso a ciência não é suficiente para o ser humano alcançar o objetivo dele. Por isso precisa um Salvador nesse mundo para orientar ele.
Outro assunto que existe isso, sobre globalização. Globalização, o que significa globalização? Fazer mundial, Significado, e esse tem vários significados. Às vezes as pessoas falam globalização, e esse significa que tira as fronteiras, o mundo inteiro seja só qualquer pessoa, qualquer lugar quer ir. Às vezes falam globalização significa que a cultura da humanidade no mundo inteiro seja uma cultura. A língua dele seja uma língua única no mundo inteiro. Às vezes falam globalização significa que quando acontece um assunto em um lugar, e efeito desse chega para outros lugares do mundo inteiro. E às vezes pensam desse jeito. Nós também se precisamos globalização, que seja uns assuntos mundial, qualquer lugar. Mas significado de globalização no Islã, pensamento islâmico, diferente do pensamento e às vezes algumas pessoas ocidentais. Existe na história o pensamento globalização, e esse na história existe ou não? Ser humano sabe que quando começou a vida de um campo, de um lugar, o profeta Adão com Eva. Depois de um campo cresceu e entraram de alguns lugares onde que tem poço de água e de algumas familiares. Depois um campo, depois uma cidade, depois um país, depois como hoje no mundo inteiro. Cada vez que passa para frente, essa globalização também rapidamente está crescendo e precisa realizar essa. Os países ocidentais, o que eles estão atrás dessa globalização? O que é o pensamento deles? E também o que é um pensamento islâmico sobre esse assunto? Nós temos sobre essa globalização, de primeiro que passo a passo o mundo está andando para frente até chegar àquele ponto ser um mundial. Esse que estamos, como que falamos, esse é gradual. Gradualmente o mundo está andando para frente até chegar àquele ponto. E às vezes temos que globalizar. Isso também é outro pensamento. Como ocidentais, Europa, americanos, eles estão atrás de globalizar o mundo inteiro. Uma globalização americanos. Esse é diferente. Globalização é um assunto gradual, pouco a pouco, cada vez, como desde o início até hoje e para frente, pouco a pouco vai até chegar àquele ponto que chega o Salvador para realizar e fazer uma globalização no mundo inteiro. Com pensamento islâmico, com pensamento justo. E esse outro lado existe, e as pessoas que querem globalizar o mundo inteiro, obrigar as pessoas a aceitar o pensamento deles, seja justo ou não. Todo mundo deveria aceitar o pensamento que eles têm. Como que hoje os americanos, eles tentam obrigar o mundo inteiro a aceitar o pensamento deles. E econômica deles, e economia deles, e tecnologia deles, e poder deles.
o sistema que eles querem colocar no mundo inteiro e que seja o sistema deles. Esse, com certeza, não vai para frente, porque essa globalização não é um sistema justo, não vai alcançar, não vai realizar um governo justo no mundo, porque esse sistema, globalização americana, ou globalizar o mundo, esse está obrigando em algum grupo o pensamento deles para outras pessoas, que nunca vai acontecer, o mundo não vai concordar com esse pensamento. Mas globalização que a gente está falando vai acontecer, e esse somente com uma pessoa justa, uma pessoa que é ligada com Allah subhanahu wa ta'ala, e o ser humano vai aceitar, e esse pensamento que vai ser o governo mundial de Imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Globalização tem alguns defeitos hoje, cada vez que passa para frente, porque certo que a tecnologia, algumas coisas também passa para outros lugares, a internet passa para outros lugares, a tecnologia passa para outros lugares. Outro lugar, as pessoas que têm poder, potência, eles pisam em cima de outras pessoas, obrigam outras pessoas a aceitar a cultura deles, obrigam outras pessoas a aceitar a política deles, obrigam outras pessoas a ficar no sistema economia deles. E esse também tem esses defeitos que hoje globalização tem. A última palavra que vamos falar sobre se existe no livro sagrado e nos títulos sobre globalização, um governo mundial, existe esse também ou não? Quando a gente estuda o livro sagrado, estuda os títulos da Ahlul Bayt alayhimus salam, a gente percebe que sim, existe no livro sagrado a palavra sobre essa globalização, ou um governo justo, um governo mundial, que todos os profetas, todos os imãs estão preparando o caminho para realizar essa globalização, o governo mundial, que vai acontecer no tempo de Imam Mahdi. Só vou falar alguns versículos do livro sagrado nesse sentido. Está falando Surat al-Anbiya, capítulo Anbiya, os profetas, versículo 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Certamente nós escrevemos no Zabur, que um dos livros foi revelado para o profeta, os profetas anteriores. Depois de Dhikr, outro livro revelado para os profetas. Certamente a terra vai voltar como herança para e as pessoas certas, as pessoas corretas, as pessoas ligadas com Allah subhanahu wa ta'ala. E esse diz que Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo está falando a planeta, a terra, vai voltar como a herança para as pessoas justas. Mas essa pergunta, até hoje aconteceu isso ou não? Quando a gente estuda a história desde o tempo do profeta Adão até hoje, não aconteceu isso. Um lado os profetas, outro lado Satanás, outro lado opressores, que sempre eles tinham esse, dizemos, os profetas lutas contra eles, ou eles tinham esse Satanás, guerra contra os profetas. Que esse governo justo, dizemos, na planeta não aconteceu. E esse Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. Isso vai acontecer quando? Isso somente no governo justo de Imam Mahdi, isso vai acontecer.
Esse versículo está mostrando que vai acontecer essa globalização, vai acontecer esse governo justo no tempo de Imam Mahdi, inshallah. Segundo versículo do livro sagrado, capítulo Nur, a luz, versículo 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para os crentes, para aquelas pessoas que acreditam, têm a fé e eles praticam bem, que eles sejam como sucessores na planeta, na Terra, herdeiros. Esse até hoje não aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que toda a planeta voltar para as pessoas corretas. Até hoje não aconteceu. Significa que um dia isso vai acontecer. Esse vai quando ser? Vai ser quando no tempo de Imam Mahdi. Esse também é outro versículo sobre globalização. Terceiro versículo do livro sagrado que está falando sobre Surat As-Saf, versículo 9. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é aquele que revelou seu mensageiro para guiar a humanidade o caminho certo para a religião divina. ليظهره على الدين كله, que a religião dele seja a única religião em cima de todas as religiões. ليظهره على الدين كله, que a religião dele seja em cima de todas as religiões. E essa pergunta hoje aconteceu, que a religião dele, a religião do profeta Muhammad, seja em cima de todas as religiões, significa que a única religião no mundo inteiro, esse existe hoje, ainda não aconteceu. Esse quando vai ser? No tempo de o Imam Mahdi, que a única religião que o ser humano vai ter no mundo inteiro, a religião divina, a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a religião de todos os profetas, que é o islamismo. Esse até agora não aconteceu, vai acontecer no tempo de Imam Mahdi. Isso também está mostrando a globalização que o Islã está falando sobre isso. Esse tem um dito de Imam Ali alayhi salam, que falou isso vai acontecer quando que no mundo inteiro, na planeta, ser humano começa a falar La ilaha illallah. Todo mundo começa a falar não é divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que quando chega a mensagem do Islã para a humanidade, na planeta, em todos os lugares do mundo, isso está mostrando que a responsabilidade de cada um de nós também, que para levar a mensagem do Islã para outras pessoas, para eles descobrirem o Islã, para a gente preparar o caminho para o retorno de o Salvador, o Imam Mahdi. Isso está mostrando, nós temos essa responsabilidade. Outro dito de Imam Baqir alayhi salam está falando que essa conquista, que seja a única religião no mundo inteiro, vai ser no tempo de Imam Mahdi. Isso também quando que não seja no mundo um lugar que não chegou a mensagem do Islã para eles. Isso também está mostrando a responsabilidade de cada um de nós, que hoje precisamos levar a mensagem do Islã para qualquer lugar do mundo, avisar eles, mostrar para eles que nós temos somente essa responsabilidade
passar a mensagem do Islã para eles. Se eles aceitam, não aceitam, outro assunto. Deixa na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós temos responsabilidade de levar a mensagem divina para a humanidade, para guiar eles, que preparar eles, inshallah, para o governo justo do Imam Mahdi que vai acontecer. Inshallah, daqui para frente vamos entrar mais nos assuntos do Mahdismo, do Imam Mahdi, que Deus apressa a vinda dele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.